Olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café com a Sheila. Já estou com o meu cafezinho, você já está com o seu? Aqui você aprende tudo e mais um pouco sobre o universo dos pães sem glúten. Eu sou a Sheila Zaparoli e eu ensino as pessoas a fazerem o melhor pão saudável sem glúten e sem lactose da sua vida. Aí, ó, na sua casa. Boa tarde, meninas, todo mundo que está chegando, que está assistindo essa aula ao vivo. Boa tarde, como que vocês estão? O tema da aula de hoje é a oportunidade escondida nos pães sem glúten. Vou colocar aqui o meu fone, que eu acho que o som fica melhor. Só um minutinho que eu vou ligar ele aqui. Vocês falam pra mim se o som tá bom, que eu acho que na gravação o som vai sair melhor aqui pelo foninho. Deixa eu ver se já conectou, tinha me esquecido, perdão. Aqui foi, e aí vocês vão me falar aí se o som tá legal para vocês e se vocês estão ouvindo bem. Como que tá aí? Tá tudo bem para vocês? Estão me ouvindo? O som tá legal para vocês? Esperar alguém me dar um retorno aí. Estão ouvindo? Tá ótimo? Beleza. Vamos começar. Toma um cafezinho aí. Ai, gente, essa hora pós o almoço, pra mim, é a melhor hora para tomar um café. Um tempinho depois, né? É bom você esperar aí um tempinho. Então, já tem uma hora para não atrapalhar isso, a absorção de ferro e tudo. Mas aí agora é aquela hora muito maravilhosa. Tudo bem, o som tá bom, então tá excelente. O tema de hoje é a oportunidade escondida nos pães sem glúten. E antes da gente começar, eu quero só que você me conta aqui nos comentários, porque eu gosto de saber quem é que está assistindo a aula, para eu saber como eu vou conduzir essa aula. Se você, por acaso, já é minha aluna, você vai escrever nos comentários, sou aluna. Se você não for, escreve aí, sou da turma do pão, que é a pessoa que também quer aprender a fazer pão, tá? Escreve para mim, se você ainda não é aluna, sou da turma do pão, e se é aluna, coloca sou aluna, que eu quero saber aonde eu devo abordar e por onde eu devo levar mais essa aula. Porque muitas coisas que às vezes eu falo aqui, as meninas que são alunas já sabem, então depende da quantidade de pessoas, eu vejo como que eu vou levando a aula. Vamos lá? Boa tarde todo mundo, Rô, Camila, Valéria, tudo bem? Ó, tá vendo? Adelaide, sou aluna. Saudade de você, querida. Você já melhorou? Você não estava bem da última vez que a gente falou. Flávia, tudo bem? Por que, gente, vocês acham que é uma oportunidade? Eu disse, né, que o tema dessa live é... Desculpa. A oportunidade escondida nos pães sem glúten. E por que ela é uma oportunidade? Porque é uma oportunidade de você gerar uma renda extra trabalhando de casa, da cozinha da sua casa, fazendo pães sem glúten. Você já imaginou você trabalhar de casa, não precisar se deslocar para outro lugar, fazer na sua casa os melhores pães saudáveis, sem glúten, sem lactose, deliciosos e ainda ser pago por isso? É bom demais, né? É sobre isso que eu vou falar com você hoje, sobre essa oportunidade. E por quê? Porque eu já estive nesse lugar. Antes, se você me acompanha há mais tempo, se tiver alguém aqui desse tempo, pode falar nos comentários. Eu vendia pães aqui, antes de começar a ensinar. E na época, teve uma época que eu trabalhava apenas 2 dias na semana e que em 2 dias de produção eu chegava a faturar 4 mil por mês só com a venda dos pães sem glúten. Então, uma bela de uma renda extra pra gente fazer, você não acha? Seja se você está trabalhando e quer aumentar um pouco a sua renda, ou se você não trabalha fora, trabalha em casa e quer aí ter um dinheirinho, uma renda extra para você fazer as suas coisas sem depender de ninguém também, né? Que também é muito legal. Ou se você está pensando em abrir um negócio, enfim, é uma grande oportunidade. E você sabe por quê? Eu fiz umas pesquisas antes de entrar na aula aqui, coisas que eu já sabia, mas eu queria dar uma atualizada. E de acordo com pesquisas, isso de 2020, eu posso deixar as referências para vocês, a gente está em 2022, então ela está até desatualizada, mas o consumo de pães sem glúten no Brasil cresceu mais de 90%. Pensa isso, cresceu mais de 90% o consumo de pães sem glúten, enquanto o pão tradicional cresceu 9%. Isso lá em 2020, antes da pandemia, né, lá pro início, assim, imagina agora
com todo esse tempo, a gente teve em pandemia, todo mundo procurando se alimentar de uma forma mais saudável, porque viu que precisa estar saudável para enfrentar tudo que está vindo por aí, né? Tudo que a gente tem passado, o quanto agora isso ainda não é mais importante do que antes. Então é por isso que ela é uma oportunidade e eu vou falar muito sobre isso com você hoje. Eu vou ler um pouquinho os comentários aqui para cima. Simone, eu faço com Express agora na minha gravidez e me ajuda deve ser controlar, né? Controlar o peso. Essa é uma outra oportunidade também, isso é até meio que um efeito colateral que acontece quando você se alimenta bem, né? Quando você se alimenta com alimentos saudáveis, você sim tem um peso melhor, um peso adequado para você. Isso também. Muito bem, Simone, na gravidez a gente tem que cuidar ainda mais, não estamos cuidando só da gente, né? Tem um serzinho aí. Leninha, quero fazer para o meu filho autista, ele tem seletiva intolerância a glúten e a caseína. Todos os pães que eu ensino vocês a fazerem, eles são sem glúten e sem leite, tá? Não é falar assim, usa um leite sem lactose, não. Não vai leite de origem animal em nenhum desses pães, tá bom? Só nem glúten e nem leite, então você pode ficar tranquila. E só para dar um contexto para vocês, mas antes disso, sabe o que eu quero? Eu esqueci. Eu quero que você manda essa live, aperta aqui do lado, aqui, ó, nesse aviãozinho, tem um... E aí você vai mandar aqui para umas 3 pessoas. Eu já mandei para as minhas e eu quero que você mande aí para umas 3 pessoas, as suas 3 primeiras amigas que você vê na lista, você já manda, já chama elas para a live também, para elas aprenderem, porque essa oportunidade elas não vão querer perder. Combinado? Posso contar com você? Vai mandar? Toda vez que você aperta esse coraçãozinho aqui embaixo, você distribui a minha live ainda mais. O Instagram entende que você está gostando do meu conteúdo e distribui ele para mais pessoas e isso me ajuda muito. Então, se você puder, você aperta nesse coraçãozinho aqui e manda essa live para mais algumas pessoas. Oi, Eni, boa tarde. Tudo bem, meu bem? Coisa boa vocês estarem aqui. Então, só para dar um contexto para vocês sobre essa oportunidade dos pães sem glúten, eu andei fazendo as pesquisas antes de entrar na aula para ver uma coisa bem mais atualizada e eu constatei o que? Eu descobri que 1%, apenas 1% da população, ela é celíaca, ou seja, o celíaco é aquele que não pode ter contato com o glúten. Só que 99% da população, pessoas assim como eu e talvez assim como você que está aí me ouvindo do outro lado, tem uma hipersensibilidade ao glúten, mesmo sem saber. Então, esse movimento de pessoas, pode prestar atenção do movimento de pessoas retirando o glúten da alimentação por questões de saúde, porque afinal de contas, o glúten é altamente inflamatório. E se você consome aquilo todos os dias, com frequência, a consequência é você ter um corpo inflamado. E o corpo inflamado, gente, ele não emagrece, ele não constrói massa muscular, ele não tem saúde. Então, por isso que mesmo eu não sendo celíaca, eu tiro o glúten da minha alimentação. Porque o glúten ele está presente, não é só nos pães, em vários produtos industrializados ele está presente também. Então, a gente acaba sendo exposto demais a ele. E essa exposição exagerada faz com que a gente adoeça. Então, pelo menos da questão do pãozinho, você vai sair tranquila dessa live. E é um oceano azul de oportunidades. Por quê? Porque é um mercado que está crescendo e que, se você quiser, você pode crescer junto. Os pães artesanais sem glúten, ele tem uma qualidade superior, são mais saudáveis, mais gostosos e, na minha humilde opinião, hoje eu acho que eles são até melhores que os pães tradicionais. Quando eu comecei a fazer pão sem glúten, há uns 4, 5 anos mais ou menos, que foi lá quando eu comecei, eu não achava, eu não sabia fazer, os pães não ficavam bons, então eu achava que pão sem glúten era ruim. Eu falava, nossa, não dá, eu vou ter que realmente, eu quero ter uma alimentação saudável, esquecer o pão na minha vida, porque eu não vou comer o outro pão, mas esse pão sem glúten também está muito ruim. Mas por quê? Porque eu não sabia fazer, eu não usava farinhas adequadas, eu não sabia a técnica de como misturar, de como fermentar, então aquele pão ficava ruim. Mas a partir do momento que eu aprendi, depois de muita prática e muito estudo, eu vi que os pães saudáveis podem ser melhores que os tradicionais. E os pães artesanais ainda superam e muito
os vendidos em supermercado, porque hoje você vai no supermercado, você já encontra pães sem glúten para comprar, mas estão longe de serem gostosos, mas muito longe, e longe de serem saudáveis também. Por quê? Porque são feitos só com farinhas brancas, porque não tem farinhas integrais, farinhas com fibras, não são feitos com boas gorduras. Então, veja, estou falando tudo isso para você entender o quanto os pães saudáveis, sem glúten, sem lactose, são uma grande oportunidade para você que deseja criar uma renda extra. A Cláudia está falando, não há certo fazer pão. Quando você tiver, Cláudia, acesso a uma receita perfeita e as técnicas corretas, tenho toda certeza que você vai conseguir fazer o seu pão da forma como eu consigo e da forma como as minhas alunas conseguem também. Quem ainda acha que não consegue fazer pão é porque está procurando receitas gratuitas pela internet, que ficam soltas por aí, que não te ensinam as técnicas, que te escondem as coisas, que parecem saudáveis, mas não são, que tá lá a receitinha escrita, você faz, mas tem muitas variáveis envolvidas que você não sabe, temperatura de forno, fermentação, quanto tempo deixa, quanto tempo tira, quanto tempo bate, tudo isso é importante para você ter um bom pão. E isso você não vai achar nessas receitas que você está procurando por aí. Por isso que você ainda não acertou a fazer seu pão. Mas na hora que você tiver acesso a método e receita perfeita, tenho certeza que você vai conseguir fazer os seus pães, tá bom? Hoje é terça, né? No final de semana, sábado e domingo, eu estava conversando com uma aluna, a Jusileia, que ela já é uma aluna mais antiga do meu curso completo, né? O Dominando a Cozinha Saudável. Só que o curso de pães também está nesse curso completo. E ela estava me falando, Sheila, ela já sabe, né, que eu vendia pães, então ela veio me pedir algumas orientações que ela quer começar a vender, né? E eu com tudo que eu podia, eu a ajudei, e eu acho que no mês que vem, parece que ela me falou que vai começar a vender esses pães. Ela estava fazendo seus testes, tinha comprado tudo que precisava, porque ela já enxergou essa oportunidade, ela tem um outro trabalho, vai fazer isso no período noturno, e eu fiquei muito feliz com isso, e depois ainda vou compartilhar aqui com vocês, porque eu sei o tanto que esse mercado é promissor, e eu tenho certeza que ela vai ter sucesso nessa empreitada. Vou compartilhar aqui em breve. Estão acompanhando, gente? Tô só dando uma olhadinha aqui na hora para ver se não passa da hora. No período em que eu vendi, só para dar um contexto, tá? No período em que eu vendi esses pães, eu só não vendia mais quantidade porque eu não conseguia atender, porque eu trabalhava sozinha. Por serem pães saudáveis e muito gostosos, eu posso falar com tranquilidade que eu não troco esses pães por nenhum outro. E você sabe o que era bom na época? Sabe quando você percebe que o pão sem glúten ele é muito bom? É quando as pessoas que começam... Deu uma travada. Eita, toda vez que chega mensagem, trava. Desculpa, acho que agora voltou. Sabe quando você percebe que o seu pão saudável, sem glúten, ele é gostoso? É quando os seus clientes, no caso os meus, a maioria dos meus clientes eram pessoas, eu tinha alguns celíacos, alguns que tiravam por intolerância, mas a grande maioria eram pessoas que estavam tirando da alimentação glúten, mas que ainda consumiam o glúten e compravam os meus pães porque eles eram mais gostosos. Ora, se o pão da Sheila é saudável, é sem glúten, é mais gostoso e ainda é saudável, é lógico que eu vou querer. Então isso me deixava assim feliz da vida, saber que realmente o pão era muito bom. Eu vi alguém perguntando aqui, subiu rápido, se dava para fazer na máquina de pão. Não, você não faz pão sem glúten em máquina de pão. Você vai fazer, misturar a sua massa na mão, com uma colher de pau, uma colher bem rígida, ou usando a batedeira planetária. Eu uso hoje a batedeira, eu já tenho, né, da época que eu trabalhava, eu fazia muitos pães, então a batedeira agiliza muito o seu processo, mas é um pão também que você faz na mão. Tá? Então assim, vamos supor, se você vai fazer só para você, só para o seu consumo, você vai fazer na mão, né? Você consegue fazer na mão. Agora, se você vai fazer para vender, aí o quanto antes você tiver uma batedeira planetária, melhor, porque ela vai te ajudar a ser mais rápida, a conseguir reproduzir mais pães, tá? Mas isso, gente, o jeito que é fácil você vender esses pães, logo você já tem o dinheiro e compra essa batedeira. Isso aí é o de menos, dá para começar fazendo na mão. Eu comecei assim, até panetone eu
vazinha na mão. Vocês estão entendendo e acompanhando? Eu vi uma pessoa dizendo que estava travando muito. Para mim aqui tá normal. Fala para mim se tá normal, enquanto isso eu vou tomar um cafezinho aqui pra gente continuar. Porque eu vou te ensinar como é que você vai fazer para você vender. Se esse for o seu caso e o seu interesse, se você realmente quiser gerar uma renda extra, né? Vendendo esses pães. Fala pra mim se vocês estão ouvindo, se tá travando ou se está ok, se está normal. Tem gente falando que tá travando. Ó, a Cláudia falando que tá normal, a Ruth normal. Então, beleza. Se tá travando pra você, você sai e depois você entra de novo. Beleza, vamos continuar aqui então. Pra mim também tá normal e eu não quero demorar demais. Sabe, se você já fez pão sem glúten e já deu pra alguém, quando a pessoa come o teu pão porque ela gostou, é bom demais. Sabe aquele negócio assim, não é aquele pão que você tem que comer porque você tem alergia ou porque você está de dieta. É o pão que você come, o meu pão, falo com toda certeza, é o pão que você come porque ele é muito gostoso e ele te faz bem. E você pode estar até pensando assim, mas Sheila, eu não tenho mão boa para cozinhar, como eu vou fazer mais pão? Ok, já entendi que é uma oportunidade, quero aproveitar essa oportunidade, quero gerar uma renda extra, fazer uns pães e vender. Porque para isso, gente, você gasta muito pouco. Seu investimento para fazer isso é baixíssimo. Das coisas que você precisa comprar de insumos para você vender, é muito rápido que você tem esse retorno de volta. Então você pode estar pensando, mas Sheila, eu não tenho mão boa para cozinhar, como é que eu vou fazer pão? E olha, eu te digo com toda segurança e humildade, sério, eu não estou sendo arrogante nem nada, eu te falo com toda segurança e com toda humildade, que com o meu método e com receitas perfeitas que eu tenho para você, que funcionam de verdade, as técnicas que eu te ensino e o suporte que eu te dou, você consegue fazer todos os pães que eu faço. Você vai fazer pão francês, você vai fazer baguete, vai fazer pão low carb, pão de hambúrguer, pão bisnaguinha, qualquer pão que eu te ensinar, você vai conseguir fazer. Por quê? Porque a receita perfeita, ela funciona. Ah, Sheila, mas vamos supor, imaginando aqui, se a pessoa, minha aluna, e aliás tem aluna aqui que já fez pão, escreve nos comentários se conseguiu fazer ou não. Se você não conseguiu, Sheila, eu assisti sua aula, eu fui fazer, eu fiz tudo certo, mas não deu certo. Aí eu vou analisar com a pessoa, porque tem um suporte para isso. Eu vou analisar com você tudo que você fez, desde começar a separar suas farinhas, ao tempo que você deixou fermentando, ao tempo que ficou no forno. E aí nós vamos descobrir onde você errou e vamos corrigir até você acertar. Esse é o meu compromisso com todas as minhas alunas. Lúcia, eu quero para mim que não posso comer glúten, já tenho feito, está ficando ótimo, obrigada. Maravilhoso, maravilhoso, eu fico muito feliz, Lúcia. O meu curso, quando eu comecei ele, a primeira turma, né, que foi a última, porque esses pães eu já ensino a fazer, já tem 5 turmas já, né, mas que eu separei o curso de pães, foi a primeira da vez passada. Foi com esse intuito só de ensinar as pessoas a fazer pão mesmo. A pessoa fala assim, eu quero só aprender a fazer pão. Eu já sei cozinhar saudável, eu não quero às vezes estar no curso completo, mas eu quero aprender a fazer pão, né? Aí eu peguei e separei esse curso. E eu vim percebendo que muitas alunas começaram a falar sobre empreender. E eu falei, poxa, realmente é uma oportunidade, porque eu já usufruí dela. Então por isso que eu tô falando aqui hoje. Mas tudo que eu tô falando aqui vai servir para você que quer fazer pão também para o seu consumo e que é maravilhoso, né? Você sentir aquele cheirinho de pão assado em casa, não tem melhor. E sabe outra coisa que eu escuto sobre os pães sem glúten? A Lúcia acabou de falar que faz, que fica delicioso, que ama. Beleza, quero ver mais gente aqui que já fez falando aqui pra mim. Porque ainda tem gente que acha que pão sem glúten é ruim. Olha a Eni falando, seu pão australiano é maravilhoso. O pão australiano, a Eni é minha aluna, acho que da primeira turma, Eni, se eu não estou enganada. Esse pão australiano foi o que eu mais vendi. Eu fiz milhares desses pães. Nossa, assim, ele é maravilhoso. Se você for começar a vender, comece por ele, coloque ele, que é um pão adocicado maravilhoso, depois coloca um pão neutro, mas nós vamos chegar lá. Então, tá vendo mais uma prova de que o pão com glúten, sem glúten é maravilhoso. E às vezes a gente escuta que pão sem glúten é ruim. E quem pensa assim é porque, infelizmente, teve uma experiência ruim.
ou comeu algum pão que foi ruim, ou pegou alguma receita qualquer aí e foi fazer e não deu certo, e depois achou que era ruim, tá? Então, assim, pão sem glúten é maravilhoso. Eu tenho várias e várias alunas que fazem. Se depois você que está assistindo essa live ainda tiver dúvidas sobre isso, no primeiro post do meu Instagram, eu deixei fixado lá, várias pessoas que já fizeram comentam sobre ele, você pode ir lá dar uma olhadinha para você tirar a sua dúvida. E sabe por quê que ele fica melhor, o pão sem glúten? Porque na panificação sem glúten, nós utilizamos farinhas muito mais gostosas. Você já provou a farinha de trigo para saber o sabor que ela tem? Imagina uma farinha de grão de bico, uma farinha de amêndoas, uma farinha de aveia, elas são muito mais saborosas do que a de trigo. Só aí o seu pão já fica maravilhoso. Com o método certo e receita perfeita, dá tudo certo para você. Agora eu vou te falar como que você vai fazer para você vender os seus pães se você já estiver fazendo, tá? Como que faz para vender? É uma oportunidade? É uma oportunidade. Dá para gerar uma renda extra trabalhando um dia na semana, 2 dias na semana? Dá, porque eu já fiz isso. Eu trabalhava 2 dias na semana, um dia eu organizava tudo, igual eu falei numa live passada. No segundo dia eu assava todos eles, fatiava, entregava e faturava 4 mil por mês trabalhando 2 dias na semana, gente, fazendo pão em casa em 2 períodos. Pelo amor de Deus, acho que é uma oportunidade e tanto. E aí, se você for trabalhar mais, com certeza você vai lucrar mais. Mas você sabe aonde eu vejo, antes de falar como que você vai fazer, eu quero te falar onde eu vejo as pessoas errando quando começam a vender em casa. Qual que é o primeiro erro, uma coisa que você não deve fazer? É não ter um bom produto. Não comece a vender enquanto você não tiver um bom produto. Faz o pão que você resolveu vender pelo menos umas 3 vezes. 3 vezes é até pouco, faria até umas 10. Mas pelo menos fez e naquelas 3 vezes que você fez, ele saiu perfeito. Ah não, a primeira vez não ficou muito bom, a segunda vez ficou mais ou menos, a terceira vez ficou bom, repete com as mesmas variáveis. A hora que você vê que você tem um produto que está perfeito, aí sim você vende. Eu vejo as pessoas começando a vender sem o produto estar bom, e aí o que acontece? O mercado não perdoa. Sabe aquele negócio? Experimentou uma vez, não gostou? Ela não vai te dar outra chance. Não a mesma pessoa. É muito difícil. Eu já vivi isso, eu sei exatamente como que é. Às vezes, quando eu já tinha um tempo, tinha mais ou menos um ano que eu estava vendendo, eu começava a testar outras coisas que eu queria colocar. E olha, se eu colocasse alguma coisa que dava para melhorar um pouquinho, não tinha saída e aquela pessoa nunca mais comprava de mim. Então, assim, não comece sem você ter um bom produto, tá bom? Essa é a primeira coisa, a primeira lição, é o que você tem que entender. Outra coisa errada, um outro ponto errado, querer começar com muitos itens no cardápio. Se a pessoa quer começar a vender, aí ela quer colocar 10 pães. Eu tenho 10 tipos de pães aqui, qual que você quer? E trabalhando sob encomenda. Isso não funciona, porque você já pensou, se você tiver 10 encomendas de 10 pães diferentes, é muito mais difícil, muito mais trabalhoso do que se você vendesse um único tipo de pão. Se você vende um pão bom, como o pão australiano, por exemplo, você vai vender aquele pão, mas muito, e você faz vários ao mesmo tempo. Durante todo o tempo que eu vendi pães, que foram 2 anos, eu vendi 2 pães. O pão australiano e o pão proteico, que são os 2 que estão dentro do meu curso também, tá? Por que você não vendeu outro, Sheila? Eu vendi pão low carb, vendi pão de hambúrguer, mas eram sazonais. Eu falava, olha, essa semana vamos ter o pão tal. Mas aqueles 2 pães, australiano e proteico, eram carro-chefe. Por quê? Porque eles vendiam muito. Então eu fazia eles. E é muito mais fácil, você dobra a receita, você faz 4 pães dependendo do seu forno. Se o seu forno for maior, você faz 8 pães, né? Depende do tamanho do seu forno. Tudo de uma vez. Agora, imagina se fosse tudo receitinha diferente. Então, o grande erro de quem está começando a vender as coisas em casa é querer ter um cardápio muito grande, achando que assim vai vender mais. E não é. Você deve ter um cardápio enxuto no começo, tá? Um outro erro para quem começa a vender as coisas em casa, no caso que a gente está falando de pão, mas também serve para outras coisas, tá?
fazer o que não está no seu cardápio porque um cliente pediu. Você tem lá o seu cardápio, você trabalha sob encomenda, aí o cliente fala assim, mas você não podia fazer esse pão que é de forma, tipo pão de hambúrguer pra mim? Muda pra mim, não sei o que. Aí você vai, faz aquela operação, apaga a fogueira, né? Sai atropelando tudo, vai atender aquela única pessoa, atrapalha toda a tua produção, te atrasa e aquilo não vai fazer você vender mais e nem ser mais eficiente, porque você não tem o costume de fazer aquilo vai te atrapalhar e provavelmente aquela pessoa que você atendeu não voltará a comprar de você, porque não teve a mesma experiência do que ela tinha antes. O que ela comprava antes era melhor. Por quê? Porque aquilo você já era seu carro-chefe, você já sabia como fazer, você já dominava a arte. Então, cuidado, sempre vai ter alguém pedindo para você fazer uma coisa que você não domina ainda e isso pode te atrapalhar. Então, tenha atenção nisso. Porque tudo isso que eu tô te falando, eu passei por esses pontos. E foi a duras penas, queria que alguém tivesse me falado isso. Então, fica atenta a isso quando você começar. Eu vou chegar nas coisas que você tem que fazer, né? Mas aqui a gente está falando do que não deve fazer. Não fica apagando fogueira, faça aquilo que está dentro do seu planejamento, tá? Outro erro clássico, quem vai começar a fazer pães sem glúten é comprar insumos caros, ingredientes caros em supermercados. Aí é muito difícil, porque você baixa muito o seu lucro ou você sobe muito o preço do teu pão. Se você começa a comprar as coisas em supermercados, em locais que são muito caros, você precisa sim comprar de fornecedores, de atacado, claro, sempre de qualidade, mas num preço mais baixo. O supermercado corre, tá? Só se for atacado. Isso aí é muito importante. Um outro erro é você não fazer o seu mesmo passo, é você não separar os ingredientes corretamente antes de começar e descobrir no meio da sua produção que faltou algum ingrediente, tem que sair correndo para comprar algum insumo e aí você vai acabar comprando no supermercado, comprando mais caro, vai se atrasar, pode ter contaminação, você foi para a rua, voltou. Não faça isso. Separe tudo muito bem antes de você começar. Um último erro aqui que eu vejo acontecer muito, que inclusive eu já comprei e já presenciei isso, é você não dar, por você fazer um produto artesanal, você provavelmente não vai mandar para gráfica, para poder fazer informação, tabela nutricional, pelo menos no começo, né? Você, às vezes, provavelmente você não vai fazer isso, né? Pelo menos quando você estiver começando. Augustus Gastronomia falou com certeza, deve ter passado por isso daí que eu falei, né? Do cliente ficar pedindo as coisas, acontece muito. Uma coisa que você tem que fazer, quando a gente começa a trabalhar em casa, a gente começa com o que a gente tem, tá? Compra lá o que precisa para começar e tudo. E não tem ali, você não foi atrás de uma nutricionista, fazer tabela nutricional, informações e tal. Mas você precisa informar ao seu cliente como o seu produto deve ser armazenado e consumido. Por quê? Porque ele não sabe. Ele está acostumado a ir lá na padaria, comprar o pãozinho dele e aí esse pãozinho, se não consumiu, fica lá. Esse pãozinho, se não consumiu, fica lá e aí faz o que com esse pão? Tem que esquentar? Não tem. Tem que pôr na geladeira? Não tem. Ele não sabe. Pães sem glúten, o que você precisa fazer? Ele fica em temperatura ambiente, no máximo, de um dia para o outro e depois você vai guardar ele na geladeira, porque na geladeira ele vai conservar por mais tempo. Esse pão também pode ser congelado. Quando o pão vai para a geladeira, ele endurece e é normal. Aí é o seu dever informar ao cliente, coloca uma etiquetinha, faz lá no Word, imprime, coloca ou manda no WhatsApp na hora do pedido, falando para ele que os pães devem ser guardados na geladeira, podem ser congelados e devem ser aquecidos antes de serem consumidos. Porque senão, ele vai guardar na geladeira, o pão vai ficar duro, ele vai comer e falar, nossa, esse pão é duro, não tem nada de macio. Mas por quê? Porque ele não consumiu da forma correta. Eu faço pães para 15 dias, para 30 dias, coloco no congelador, tiro de lá, coloco na frigideira, esquento no forno, no micro-ondas, ele fica macio e maravilhoso. Então, é a sua obrigação informar ao cliente
como ele deve consumir para que ele tenha a melhor experiência possível. Combinado? Vou subir aqui que eu vi que teve várias perguntas e eu não consegui ler. Fátima, você entrega aqui? Não, gente, eu não entrego, não. Gente, eu não vendo mais pães, tá bom? Eu ensino as pessoas a fazerem seus pães, os melhores pães saudáveis, sem glúten, sem lactose da sua vida. Você pode aprender a fazer, Fátima. Eu não vendo esse pão. Quando eu tiver aluna que estiver vendendo aqui, que me passar o contato, eu vou divulgar aqui no Instagram para todas vocês, para ajudá-las e para vocês terem acesso a produtos de qualidade. Vamos ver quem mais aqui. Eu vi mais alguma pergunta aqui para cima. Marinalva, fermentação longa. Assim que colocar na forma, já vai direto para o forno ou deixa crescer de novo? Sou aluna. Marinalva, eu vou te responder. Mas o que você tem que fazer? Toda dúvida que você tiver, você vai lá onde você está a receita, você está assistindo a videoaula, tem o campo lá, comentários. Deixa sua dúvida lá, que lá eu consigo te ajudar melhor, tá bom? Mas eu vou te dar uma explicação rápida por aqui. Fez uma fermentação longa, aquela que você deixou dentro da geladeira, você tirou da geladeira, você misturou, tirou a bolha, chegou em temperatura ambiente, vai na forma, direto no forno, tá? Não precisa deixar crescer de novo, não. Imagino que seja isso, né, que você quer saber. Mas comenta lá debaixo das aulas que fica lá mais fácil para eu te ajudar. Todo dia eu estou respondendo as dúvidas de vocês. Conseguiram entender? Conseguiram acompanhar o que vocês não devem fazer quando pensam em vender algo em casa, quando vão vender seus pães sem glúten? Deu para entender? Que agora que eu falei o jeito errado, tudo que não é para você fazer, agora eu vou te falar o jeito certo de você aproveitar essa oportunidade e começar a vender os melhores pães saudáveis, sem glúten e sem lactose. Vou te ensinar agora o que você precisa fazer. Vocês acompanharam? Ficou alguma dúvida do jeito errado? Ou tá tudo certo aí? Posso continuar? Vou tomar mais um cafezinho enquanto vocês respondem aí. Eu sei que atrasa um pouquinho. Ó, ninguém tá tudo certo, né? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer para começar a vender os seus pães, para começar a gerar uma renda extra para você, é aprender a fazer os pães. Ponto, né? Simples. Essa é a primeira coisa. Você precisa aprender a fazer os pães. Aprendeu a fazer, dominou a técnica, fez o pão 2, 3, 4, 5 vezes, deu para alguém experimentar, deu para o vizinho, nós todo mundo gostou, tá legal? Beleza, você já deu o primeiro passo, aprender a fazer, tem que saber. Aí depois você vai testar várias possibilidades e vai anotar tudo. É isso mesmo, você vai pegar a receita, sua receitinha perfeitinha lá, fez, aí você vai anotar quando deu tudo certo, ficou perfeito. Você anota no seu caderninho quanto tempo fermentou, quanto tempo ficou no forno, tudo isso. Ah, que farinha você usou, se você mudou alguma coisa da receita, se não mudou, se deixou igual, anota tudo, para depois, quando você for fazer, ele ficar igual. Porque quem compra um pão hoje quer comprar o mesmo pão amanhã, o mesmo pão semana que vem, o mesmo pão mês que vem. Tem que estar sempre do mesmo jeito. Por isso é importante esse padrão e você tomar nota de tudo. Outro ponto importante, comece com um cardápio enxuto. Isso mesmo, com poucos itens no seu cardápio. Como eu falei lá no jeito errado, né? Se você tem coisas demais no seu cardápio, você vai trabalhar demais, você não vai ser eficiente, você não vai conseguir escalar, fazer muito se você estiver fazendo 10 receitas num dia, do que se você estiver fazendo uma ou se estiver fazendo 2. Comece com um cardápio enxuto. 1, 2 pães é mais do que suficiente. Passou um tempo, aí um pão tá vendendo mais do que o outro, pensa se você faz só aquele, ou troca aquele que não tá vendendo tanto, coloca um outro e vai aos poucos, tá? Quanto menos produtos no seu cardápio no início, melhor, tá? Você vai fidelizando o seu cliente. Comece trabalhando sob encomenda. Divulgue o que você está fazendo. Procure nutricionistas da sua cidade, leve para elas uma amostra, o contato, fala o que você está fazendo, use as redes sociais para divulgar o seu trabalho e marque um
um dia da semana para você produzir. Comece com um dia. Você vai pegar, por exemplo, eu vou fazer a entrega na sexta-feira. Aí até quinta-feira ou até quarta, você decide, você está recebendo os pedidos. Até quarta você recebe os pedidos. Na quinta-feira você separa tudo que você vai precisar e na sexta-feira você faz. E depois você entrega e você vê como que você vai fazer essa entrega, tá? Trabalhe sob encomenda. Assim você não tem como ter prejuízo. Eu nunca tive prejuízo, nunca. E assim, o que eu comprei de insumos, na mesma semana eu paguei tudo e ainda tive lucro. Então assim, é lucro certo. Defina um dia da sua semana para produzir os seus pães. Defina um dia para entregar. Como será essa entrega? Eles vão pegar com você, você vai mandar entregar. Tudo isso você precisa ter anotado, ter muito certo antes de começar. Quem vão ser os seus fornecedores? Aonde que você vai comprar? Faça uma pesquisa antes. Que tipo de embalagem você vai usar? Você precisa saber sobre isso também. Como que você vai divulgar? Você vai divulgar pelo Instagram? Você vai divulgar através dos seus amigos? As pessoas? Como que vai ser? Vai começar vendendo para quem? Normalmente a gente começa vendendo para os nossos conhecidos. É assim, você faz, dá para um, dá para outro, vocês começam a falar, aí você começa a vender ali no seu meio de conhecidos. De repente, não passa muito tempo, já tá vindo gente que você não sabe nem de onde. É desse jeito que acontece, é uma coisa assim maravilhosa. E uma outra coisa que você precisa é fazer uma ficha técnica. Depois, eu vou gravar uma aula para as meninas até sobre isso, sobre ficha técnica. Mas o que é? É um material, a ficha técnica é onde você vai colocar todas as informações do seu produto. Você tem lá o seu pão australiano. Vou pegar aqui o desenho do Dani, nada a ver. Aí você vai escrever lá o nome da receita, a quantidade do que você gastou, quanto que é o preço do quilo, dividir quanto saiu, você descobrir o valor daquela receita, quanto você gastou para fazer, para saber por quanto você vai vender, para você ter o seu lucro, essas coisas. E para você padronizar, porque toda vez que você for fazer o seu pão, você vai pegar essa ficha técnica. Mas isso é um assunto um pouquinho mais técnico, que eu vou ensinar assim, passo a passo dentro da aula, dentro do meu curso de pães, tá? Isso eu vou ensinar lá passo a passo para quem tiver mais interesse sobre isso. Aqui vai ficar muito longo se eu continuar falando a respeito. E depois o que é? Aí você faz sua primeira venda. É isso. Parece ser muita coisa, mas não é. O que você precisa? Saber fazer o pão, aprendeu a fazer. Você começa a divulgar o que você está fazendo, recebe as encomendas, faz o seu pão, coloca na sua embalagem ali bonita e faz a entrega e recebe. E ele está feliz e você está feliz também. Quem recebeu e você que fez. É assim, é uma troca muito boa, sabe? Porque você está ajudando as pessoas a serem mais saudáveis, a terem uma alimentação melhor. Elas são muito gratas a você por isso. E é claro que você está recebendo por isso, mas assim, é tão gratificante você fazer um trabalho que você ajuda as pessoas a se sentirem melhor, a você dar o prazer das pessoas que não comiam pão, que não podiam poder voltar a ter esse prazer. Para mim, isso é uma das coisas assim, nossa, é uma alegria imensa ver uma pessoa que não podia e de repente come, eu vou falando, nossa, voltei a comer pão outra vez. Isso é maravilhoso. Gente, ficou alguma dúvida? Fala pra mim se vocês ficaram com alguma dúvida. Nossa, olha, hoje eu falei bastante, são 2h40. Com alguma dúvida, se quiser perguntar, a hora de você perguntar é agora, tá? Ó, certo. Se tudo isso que eu falei para você hoje, se fez sentido para você, se você enxergou aí uma oportunidade como ela é, o seu primeiro passo é aprender a fazer. Não tem jeito. Não tem como você vender algo que você não domina. Concorda? Né? Não tem como. E talvez você saiba, talvez não, porque isso foi divulgado somente nos e-mails de quem está na lista de espera para o meu curso de pães.
Mas a gente está com inscrições abertas essa semana, somente até quinta-feira, tá? Até quinta-feira as inscrições para o meu curso de pães sem glúten, sem lactose estão abertas. E é algo nas condições que eu fiz desta vez que não vai se repetir, não da forma como está sendo ofertada, tá bom? Não vai acontecer de novo. E lá no e-mail, todo mundo que recebeu, eu explico os motivos e porquê desta oferta agora nessas condições, tá? Muitas pessoas chegaram depois, não conseguiram entrar na turma passada, então estão tendo essa oportunidade agora. E além das aulas práticas e teóricas dos pães, que aí você vai aprender o pão de hambúrguer, pão low carb, francês, australiano, baguete, são muitos pães. Você ainda vai aprender todas as técnicas para conseguir sim reproduzir esses pães, tá? E ainda ter o meu suporte para te ajudar em qualquer dúvida que você precisar para conseguir fazer esses pães. Você ainda vai ter de bônus as aulas de panetone. E falando assim em oportunidade, a gente está em agosto, você ainda vai ter um tempo aí para aprender, treinar, fazer seus panetones para conseguir vendê-los no Natal, né? Então você ainda vai ter aula de bônus, além das aulas de pães, 2 aulas de panetone, chocotone, funcionais e low carb. Também as aulas de pizza, tá? As aulas de pizza também você vai ter acesso, vai aprender também a fazer pizzas low carb e funcionais. E desta vez, que não aconteceu ainda, você vai ter acesso ao módulo dos lanches. Por isso que ela é uma oferta única e exclusiva que não vai acontecer de novo. Dentro do Dominando a Cozinha Saudável, que é o meu curso completo, você tem acesso a um módulo de lanches, onde você tem diversos lanches funcionais, sem glúten e sem leite, tá bom? A Eni tá falando, gente, vale muito a pena esse curso. Que bom, Eni, fico feliz que você gosta. E aí dentro do Dominando a Cozinha Saudável, a gente tem um módulo de lanches que vai ser disponibilizado como bônus para você no seu curso de pães também. Isso é uma coisa que não aconteceu antes e que não vai acontecer de novo. Então, se você estiver interessado, se tudo isso fez sentido para você, você tem a oportunidade de entrar agora, tá? Eu vou deixar o link lá nos stories, eu já coloquei esse link no e-mail de todo mundo que está na lista, eu vou colocar nos stories agora. É limitado, só vai ficar aberto até quinta-feira, quinta-feira encerra, tá? Quem estava antes, o curso Dominando a Cozinha Saudável, não vai abrir tão cedo, não tem previsão para essa turma que é o curso completo, porque ele acabou de fechar há muito pouco tempo. A gente está com o curso de pães aberto agora, é esse que é o curso que está aberto agora. O Dominando a Cozinha Saudável, a gente não tem previsão de turma nova, porque a nossa turma já está muito grande e eu tenho que me dedicar a esse suporte, tá bom? Maria Madalena, sou de Alpinópolis e comprei pães de você. Que legal, fico feliz aí, tá vendo? Tô falando que eu vendi. Olha que sim, é outra cidade, nem é a cidade que eu tô aqui, que é a cidade de Passo. Então, gente, eu vou encerrar, que já demorei demais nessa live hoje. Se você tiver interesse no curso de pães, está aberto somente até quinta-feira, com todos esses bônus, tá com desconto de R$300 também, então ele vai sair 12 vezes de R$ 49,60, é menos de R$50 por mês para você ter acesso a tudo isso, começar a vender, começar a produzir seus pães, ou para você que não quer vender, que quer aprender para o seu consumo próprio, que já vale a pena demais. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês, ter despertado em você esse desejo ou de gerar uma renda extra através dos pães ou também de se alimentar desses pães que são muito gostosos. Meu, é bom demais. Aquele cheirinho de pão assado em casa é maravilhoso. Muito obrigada pela presença de todos vocês, que vocês tenham uma excelente tarde. A gente se vê na semana que vem. Eu devo ter falado muito. Por quê? Porque ninguém ficou com dúvida. Gente, quando fica com dúvida, gratidão para você também, Lúcia. Uma ótima tarde para você. Vou deixar meu link lá nos stories. Pensa direitinho se essa oportunidade, se é para você, porque ela não acontece de novo. Com essa oferta eu espero atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas. Por quê? Porque a partir da próxima turma vai ser tudo diferente, com preço reajustado. Então, assim, eu queria dar essa chance para quem chegou depois, sabe? Para quem já está me acompanhando há mais tempo e a pessoa fica esperando. Ah, não, na próxima vez eu vou, vamos ver na próxima se dá.
e a próxima vai ser diferente. Então, assim, além de eu te dar desconto, ainda estou te dando bônus que eu não dei antes. Então, eu espero que você aproveite a oportunidade e que transforme a sua vida e a da sua família através dos pães saudáveis, da alimentação saudável, e conta comigo na sua caminhada, porque eu estou aqui para te ajudar. Esse é o meu papel, essa é a minha missão, é para isso que eu vivo todos os dias. Ó, um beijo para você e até a próxima.